Nós vamos começar falando hoje do Grêmio, claro, o Grêmio jogou. Teve rodada no meio da semana, né? Porque em virtude das finais da Copa do Brasil, a CBF inverteu agora. Antes as finais eram na metade da semana, no meio da semana, e agora inverteu, né? Fim de semana as finais e rodada do Campeonato Brasileiro no meio da semana. O Grêmio enfrentou o Bragantino. Velhos problemas aparecendo em campo, Rafael e Bruninho, né? Será que vai adiantar essas cobranças que a direção fez aos jogadores? Eu quero uma nova postura de vocês em campo, lá contra o Corinthians, em São Paulo. Isso aí já foi feito contra o Santos, contra o Vasco, que perder não deu nada. O que tu acha, Bruninho? É muito fácil ir a público e colocar a culpa nos jogadores, né? Acho que também tem um erro do Renato nessa situação. Ele chegou na coletiva e acabou expondo os jogadores dele que ele tanto valoriza, né? Tá um cenário meio estranho no Grêmio, porque quando ganha, o Grêmio ou ganha, ou empata, ou faltou vontade dos jogadores, né? Porque o Grêmio do Renato não perde. Ou falta vontade dos jogadores. E foi o que aconteceu pela explicação do Renato no último jogo. Então eu acho que tem um equívoco aí. Não foi aquilo, o Renato deu folga para os jogadores porque o Bragantino voltou a treinar um dia depois do que o Grêmio. O Bragantino voltou no sábado, o Grêmio voltou na sexta-feira. Eu até dizia isso no programa anterior, né? Não vem, com resultado negativo, não vem falar aqui da folga em demasia. Excessivo. Não maquia. O Grêmio fora de casa, ele tem dificuldades claras, dificuldades de jogo. Fora de casa, ele passa a impressão de que ele joga com medo. É um Grêmio totalmente diferente do que aquele Grêmio que joga dentro da Arena, em Porto Alegre. Então, é um ponto a ser melhorado pelo Grêmio. Vamos voltar e separar as análises, né? Antes do campeonato, se a gente chegasse na 24ª rodada e dissesse, olha, o Grêmio está brigando pelo G4, todo mundo ia aceitar. Mas pela expectativa gerada, até mesmo tinha torcedores, dirigentes do Grêmio que alimentavam o discurso de brigar pelo título. Com a atuação da última quinta-feira, esquece. Não se iluda com o título, porque o Grêmio não vai conseguir buscar se não pontuar fora de casa. O Grêmio não consegue pontuar. Pegou o Vasco, na pior fase do Vasco, habilitou o adversário. O Santos, que não ganha de ninguém, ganhou do Grêmio. E o Goiás também, né? O Grêmio empatou nos últimos minutos contra o Goiás, então o Grêmio encontra muitas dificuldades fora de casa. O Campeonato Brasileiro é feito de jogos com o mandante e com o visitante. E fora de casa, o Grêmio encontra dificuldades. E o discurso, Rafael Baumgarten, que o técnico do Grêmio vem a público e diz, não, nós ainda estamos pensando no título. Claro, não pode ser diferente. Mas o Botafogo até contribuiu essa semana aí, né? No Rio, né? Os últimos 3 jogos, o Botafogo acabou. E aí o Grêmio não se ajuda. Mas essa questão de pensar no título, até nós falamos a semana passada, é bem complicado, né? O próprio Renato já disse lá na frente, se antecipou, e lá no início da competição falou que o Grêmio não iria disputar. Mas aí ele viu que não dá pra dizer isso, né? Mas claro que não, né? Se precipitou um pouco, mas eu vejo que é muito difícil. O Grêmio é um time muito irregular dentro do Campeonato Brasileiro, como o Bruno Mucchi bem falou, em casa joga de uma maneira, fora joga de outra, mas eu vejo o grande problema é quando o meio-campo do Grêmio não funciona, né? Aí a situação complica realmente. Essa questão de competitividade, de vontade, eu não vejo tanto por esse lado. Eu vejo por uma questão de mais de organização, e saber o que cada um tem que fazer em campo. Porque vontade até tem. Agora, se tu tá desorganizado e o time tá na questão individual bem abaixo, produzindo pouco individualmente, aí realmente não surte efeito. E o Grêmio perdeu pro Bragantino, né? 2-0, e com propriedade o Bragantino venceu. E chegou num determinado momento no segundo tempo, depois da metade do segundo tempo, quando o Grêmio já estava perdendo por 2-0 e o Bragantino assustando ainda o gol do Grêmio, o Grando, né? O Renato, nas substituições, deixou o Grêmio completamente desguarnecido no setor defensivo. E aí não é só cobrar vontade, aí não tem empenho, porque quando tu tá correndo errado, quando corre errado, não é questão de empenho, é questão de não achar a marcação, é questão de não estar organizado defensivamente. O Grêmio terminou, e mesmo treinando, o Renato disse que o Galdino treina de segundo volante, ele terminou o jogo na linha do Vila Sante. E o Grêmio com 4 atacantes lá na frente, Vila Sante e Galdino lá atrás, um buraco no meio, perdendo toda a segunda bola, sem ter efetividade na frente, né? Não conseguia chegar com perigo ao gol
do Bragantino, isso depois dos 25 do segundo tempo, 30. O Bragantino tirou o pé, né? Então, e fora de casa, o Grêmio não encontrou o ponto de jogar ainda. E eu vejo que o meio-campo do Grêmio, que é o ponto forte, quando não funciona, o Vila Sante sentiu cansaço, se via que ele estava abaixo, numa rotação abaixo, o Carbajo bem abaixo, o Cristaldo praticamente nem falaram nem o nome do Cristaldo. O PP, que é o principal carteador, não apareceu e aí sentiu. Então foi a baixa produtividade individual do Grêmio, a desorganização que ele ficou no segundo tempo. Eu não vejo que faltou, vontade. Não é vontade, quando tu tá mal posicionado, tu corre errado, tu não acha o adversário. E aí o treinador também, nas suas substituições, na maneira que ele termina o jogo na questão tática, muito exposto e tentou empatar o jogo no abafa, quase tomou mais. Então precisa rever essa questão. Não é só dizer que faltou intensidade, vontade, não. Não corre errado, tu não acha o adversário. E agora, dentro dessa linha de baixa produtividade de alguns jogadores, está se falando em usar o Galdino e também o Cuiabano ali no meio de campo. O que você acha disso, Bruninho? Eu não vou muito naquela linha que muitos dizem, o Renato é um técnico que não estuda. Acredito que o Renato estuda, ele tem os méritos dele. Só que parece que para esse jogo contra o Bragantino, o Renato não sabia o que o Bragantino ia propor. Então foi uma presa muito fácil. Sim, mas já jogou com o Bragantino. Pois é. Foi uma presa muito fácil para o Bragantino, o Grêmio, sabendo que o Bragantino é um time de toque de bola, que vem com uma transição, talvez é a melhor, falei isso semana passada, talvez é a melhor transição do futebol brasileiro nesse momento, que é muito rápido, muito time veloz. Jovem e de velocidade. Muito veloz o time do Bragantino e o Grêmio encontrou dificuldades nisso. Quem terminou o jogo, Rafael? O Vila Sante, que há 2 dias antes tinha jogado pela Paraguai, 90 minutos. Ele terminou o jogo, então aí também é um erro de leitura. Galdino do lado do Vila Sante, pode dar certo sim, mas não sei, Luiz. Ele não é um jogador que foi criado naquela posição. Ele era um meia atacante, foi jogar como volante, talvez não mude muito, mas ele estava jogando no Grêmio como um atacante, ele foi até centroavante no Grêmio. Então o Grêmio encontrou dificuldades. A janela do meio do ano do Grêmio, a gente tem que citar, por enquanto não deu certo, né? O Grêmio buscou o JP Galvão, que por enquanto não acrescentou ao Grêmio, né? O Grêmio tem escassez de atacante, quando entra o Ferreira, também não consegue corresponder àquilo que o Grêmio espera. Talvez o Rodrigo Eli, né, que tenha acrescentado um pouco no setor defensivo, mas os demais que foram contratados, acho que o Grêmio deixou a desejar nessa final do meio do ano. E quem não tem elenco, briga mais abaixo do que as pretensões que o Grêmio tinha, que era as primeiras posições. Eu acho que a gente está com um problema no microfone do Bruninho, a gente já vai consertar o problema. Rafa... Então, momentaneamente, foca em mim. Foca em mim. E tu vai, com toda essa tua vaidade, e tu... Eu sabia que vinha isso. Estou tentando ajudar a parte técnica, se foca em mim, ele vem com essa... O espelho para ti, o espelho... Tu não consegue nem lidar com o espelho na tua casa. Quanto mais... Enfim, vamos lá. Falar do Grêmio. Vamos falar do Grêmio. Mas essa questão do... Até o Iturbe terminou o jogo. Esse com vontade. O Iturbe, esse que veio na janela, como o Bruno Mucchi falou. Se espera mais do Iturbe, garoto, aquele argentino também, não? Então, eu vejo que o Grêmio, nós analisamos aqui, domingo a domingo, a rodada. Agora, se for, nós formos ver, vamos achar um viés positivo no Grêmio. A campanha é muito boa pelo elenco que o Grêmio tem, pelo investimento que o Grêmio fez na questão individual, né? Então, a campanha do Grêmio é boa. Isso é indiscutível. Agora, nestas questões de jogo a jogo, tem que ser analisado. Não, fora de casa ainda não encontrou o ponto, não encontrou a maneira de jogar, de ser competitivo, de ser eficiente. Principalmente, o que dói mais no torcedor do Grêmio, Luiz Cláudio, e quem nos acompanha aqui no Tempo Extra, é que perde jogos, não foi o caso do Bragantino, mas principalmente contra aqueles times de meio de tabela para baixo, que foi o caso do Santos, do Vasco, se enredou, se maniou, como fala o ouvinte da Rádio Caxias, lá o Ismael fala, se maniou com o Goiás, lá em Goiânia. Então, os times de meio de tabela para baixo e exclusivamente do G4, o Grêmio se complica. Tem se complicado fora de casa. Essa imposição tem que ter imposição moral, imposição técnica, que eu sempre cobro. Ainda mais de times de ponta, que tem que estar na disputa lá em cima. O Grêmio, Internacional, que é o nosso caso aqui.
são times que tem que estar brigando de meio de tabela para cima. A campanha do Grêmio é muito boa pelas perspectivas que foram criadas dentro do Brasileiro desse ano. O próprio Renato cita muito. É um time que vem da Série B, se reforçou durante a competição e tem um elenco aí com muitas limitações técnicas, mas que está fazendo campanha. A campanha está boa. Agora, a produtividade, principalmente nos jogos fora de casa, precisa aumentar. A qualidade de jogo precisa aumentar. E isso não adianta só se responsabilizar, não. A iniciativa, a pegada, a intensidade, o interesse dos jogadores no jogo, a questão individual, não é só isso. É um conjunto de situações, inclusive envolvendo as decisões do treinador Renato Portaluppi. Vamos ver agora se a nossa equipe técnica conseguiu resolver o teu problema de microfone. Deu 2 minutos eu falando, acho que deu para... Não, se a gente pudesse, trocaram até o cabelo. E o legal é que se a gente mostra esses bastidores, a gente pode inclusive mostrar o modelito praia do nosso Maurício. Os caras modelo estão hoje na linha praia, né? Na de linha bermuda e tal. Bermuda, isso aí. Mas vamos ver então. Agora, a unha do pé pintada eu não tinha visto do cara. O Maurício, né? Isso é uma criatividade. Só uma e preta ainda no dedão, né? Tá legal, né? Trairagem, né? É brincadeira, né, mal? Brincadeira. Vai da traíra, hein, mamão? Vai da traíra. Bruninho, tu acha que esse jogo contra o Corinthians aí... O Corinthians tem time de tradição, camisa, mas o Corinthians não é tudo isso, né? Brincando, vamos ver se voltou o áudio, né? Só pra dar um susto pra pensar lá. Vamos ver se voltou. Viu como estão muito engraçadinhos. Mas eles aprendem rápido, rapaz. Como aprende rápido, cara? Foi bom, né? Mas vamos lá. O Grêmio tinha um Paulistão, né, pela frente pra sair brigando pelo título, né? Continuar brigando pelo título. Corinthians e Palmeiras. E o Palmeiras, né? E o Grêmio já tropeçou no primeiro. Fora de casa contra um Corinthians, que precisa da vitória porque perdeu fora pro Fortaleza. O que eu vou imaginar? Derrota do Grêmio. O Grêmio jogando o que está jogando. Eu não consigo prever uma vitória do Grêmio. Vai me surpreender positivamente se o Grêmio conseguir vencer a equipe do Corinthians em São Paulo. É um momento complicado do Grêmio fora de casa, mas tem que ter uma resposta imediata, né? O Grêmio precisa voltar a vencer fora de casa e ser competitivo, né? O Renato disse que quem não está sendo competitivo vai sair da equipe. Então vamos ver quem é que vai sair da equipe para o Grêmio voltar a ser competitivo. O Grêmio não pode deixar aquele discurso de ser competitivo e colocar a responsabilidade em outros. Tem que jogar nesse jogo, nessa partida de segunda-feira.